Olá pessoal, José Thiago do canal Gráfica Rápida Atitude Impressa. Trabalho nesse ramo há mais de 20 anos e venho gravando conteúdo aqui para o YouTube, Instagram e Facebook. O tema do vídeo de hoje é tudo, mas tudo que essa pessoa aqui que vos fala sabe de cabeça de impressão. Eu vou passar nesse vídeo para vocês e ainda vou aproveitar o vídeo e trocar com vocês sem cortes, uma cabeça de impressão dessa máquina aqui, que é a máquina do momento. Então, se você gostou do tema do vídeo, eu já peço aquele like da confiança. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e não perde nenhuma novidade ativando esse sininho. Acho é desse lado aqui, ativando o sininho, porque toda vez que a gente postar um vídeo, o vídeo vai lá aparecer para você nas suas notificações. Se você está assistindo esse vídeo do Instagram, curte, nos segue e fiquem à vontade para fazer perguntas, que sempre demoramos um pouco, mas sempre falamos aqui. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Nós que trabalhamos em gráfica rápida, hoje é quase impossível, é quase inevitável esbarrarmos com a impressora jato de tinta. E toda impressora jato de tinta, ela vai ter como a sua principal estrela a cabeça de impressão, certo? Ela é chamada desse modelo, desse nome, acredito eu, porque tem um formato quadrado, mas cara, é simplesmente o principal mecanismo da impressora. E assim, a minha grande paixão pelos equipamentos é o quanto de tecnologia embargada existe numa simples de impressora dessa. Eu vou até mais além, ó, que aqui é tudo ao vivo e a cores. Essa impressora aqui, acredito eu que ela é a mais simples vendida no mercado hoje em dia, e às vezes a gente não se dá conta de quanta tecnologia tem dentro do equipamentozinho desse por volta de R$1.000. Então, a cabeça de impressão é muito importante a gente saber quais são as suas principais características, o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo saber, de que característica, de que formato, tudo isso a gente vai saber agora nesse vídeo para vocês. E aí, para demonstrar tudo isso que eu estou falando aqui, eu tenho 3 modelos de cabeça de impressão, ó. Essa daqui é a bendita cabeça de impressão que a gente vai trocar já quando a gente terminar toda essa parte teórica aqui do vídeo. Essa daqui é uma cabeça de impressão dessa famosa Workforce, uma cabeça Epson, ó. Tá aqui ela, toda bonitinha, certo? Outra cabeça de impressão. Essa aqui já tá suja porque é uma cabeça de impressão que eu inutilizei, ó. Cabeça de impressão da impressora Canon, certo? Os ejetores tudo aqui direitinho. E essa daqui, o pessoal diz, por que tu tem essa criatura aqui ainda, tal? Mas essa daqui é uma cabeça de impressão de uma lenda viva, que são as impressoras da HP ProX. Só pelo formato, ó, você já manja que essa impressora é uma impressora diferente. Então, cabeça de impressão simplesmente é o principal peça dentro de uma impressora jato de tinta, e como diz o nome, ela utiliza a tinta na cabeça de impressão para fazer esses jatos. E aí, como é que isso funciona, Thiago? Eu vou explicar isso daqui direitinho, mas ó, só para vocês terem noção, ó, que isso aqui é uma cabeça de impressão. Deixa eu ver se não vai cair nenhuma peça aqui. Vou fazer assim, ó. Dentro desse, tá focando aí? Isso aqui, pessoal, tem mais de 1000 orifícios, nos quais, em uma velocidade extraordinária, simplesmente essa máquina aqui consegue imprimir até, em média aqui com a gente, 18 páginas por minuto, dependendo do arquivo. Pode passar até de 22 páginas. Então isso aqui é uma cabeça de impressão. Daqui a pouco eu vou falar para você tudo direitinho, como é que ela se conecta na máquina e tudo mais, beleza? Agora que você já sabe o que é uma cabeça de impressão, Thiago, me explica quais são os tipos de cabeça de impressão. Depende muito de qual analogia a gente vai estar usando para entender quais os tipos de cabeça de impressão. De uma maneira geral, a gente vai conseguir primeiramente dividir em dois tipos de cabeça de impressão: as cabeças de impressões térmicas e as cabeças de impressão, deixa eu ver se eu lembro o nome, que elas não são térmicas, elas são por acionamento mecânico. Mas como assim, Thiago? Explica isso aqui direitinho. E quais são as marcas que utilizam cada um, e como é importante a gente saber que cada tipo de cabeça de impressão é. Primeiro, as térmicas, que são as impressoras, que são os tipos de cabeça de impressão utilizada pela marca HP e Canon. Ó, eu infelizmente não tenho. E desculpa a bagunça, pessoal, eu queria muito ter uma
Isso daqui é o local onde eu mexo nas minhas impressoras. Eu queria muito ter aquela, tipo, aqueles vídeos que a galera grava com todas as chaves aqui bonitinho. Aqui não, aqui infelizmente, mas um dia eu chego lá. Ó, bom, aí o primeiro modelo, o primeiro tipo de cabeça que a gente vai falar são as cabeças térmicas. Pessoal, essa cabeça simplesmente ela usa o pulso elétrico, entendeu? Para aquecer a tinta e criar um jato. Ao você saber dessa simples informação, a gente vai entender que algumas tintas não devem ser utilizadas. Essas máquinas ela tem uma maior restrição à questão a diversidade de tinta. Porque, por exemplo, é nesse tipo de cabeça de impressão que a gente nunca coloca uma tinta sublimática. Porque a tinta sublimática ela tem uma partícula maior, certo? E imagina só ela recebendo temperatura antes do processo de sublimação, já que ela é feita para esse tipo de situação. Então, a característica principal para a gente, de uma maneira mais simples, é que impressora Canon e impressora HP, a gente não utiliza, não transforma ela para a sublimação. Essa é a informação que eu tenho até hoje, entendeu? Isso pode, não sei se o pessoal vai mudar a tecnologia ou se existe já alguma impressora para essa finalidade dessas duas fabricantes. Uma coisa interessante também que, pelo menos nas duas impressoras que eu já trabalhei, as duas marcas, com os modelos da HP 8600 e 8100 e similares, a cabeça de impressão, ela sempre, toda a parte lógica dela fica exposta. Essas aqui são os ejetores, ó. Nesse caso aqui, essa máquina tem um preto maior e dois de cada cor. Não sei se dá para focar aí. Dois de cada cor, ó. E assim, tudo isso aqui é exposto. Isso aqui, por exemplo, é a placa, a placa dos cartuchos. Essa daqui é a placa em si da cabeça de impressão. Eu simplesmente já peguei, pessoal. Eu já tive a situação disso aqui quebrar, certo? E aí eu tirar essa parte aqui, exatamente essa parte aqui, ó. Tirei esses dois parafusos e coloquei lá na cabeça, em outra cabeça de impressão, e funcionou. Essa daqui é a principal característica dessa. Normalmente, pelo menos aqui com a gente, essas cabeças de impressão duram menos do que a outra. Já o outro tipo de cabeça de impressão que tem um acionamento mecânico, o que acontece? Para formar o jato de tinta, ela aquece se eu não me engano, é uma chapa metálica. Essa chapa se deforma, entendeu? Dentro de uma câmera, Rose? É câmera não, câmera tira foto. Dentro de uma câmera, e aí cria o jato. Nesse caso, a tinta ela não é aquecida diretamente, diminuindo drasticamente a temperatura desse processo, entendeu? E aí que entra a possibilidade de uso maior de tinta, certo? Porque não tem esse entreposto da temperatura, certo? E também as opções, como eu falei, de usar tinta pigmentada não, tinta para sublimação. Ambas as cabeças trabalham com tinta corante e tinta pigmentada, mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Outra situação que a gente pode classificar as cabeças de impressão são cabeças de impressão estática e cabeças de impressão móvel. Como assim, Tiago? Essa daqui, vou mexer com essa daqui não. Essa daqui aqui a gente vai trocar. Sim, antes de passar para essa situação, ó, outra coisa interessante é que toda a parte eletrônica da cabeça de impressão das Epsons, Brother, eu confesso a você que eu nunca mexi com impressora Brother, mas ó, isso aqui são as conexões dos cabos flats e toda essa parte lógica não fica exposta, certo? Então é outra característica que é interessante para a gente observar, vamos deixar aqui, ó. E aí vamos agora os tipos de cabeça de impressão, olhando do funcionamento dela dentro da impressora. Eu tenho a cabeça de impressão estática, ó, que é aquela cabeça de impressão que trabalha dessa maneira. A grande maioria das impressoras trabalha nesse sentido, certo? E aí o que acontece? Existem dois movimentos de impressão. Um aqui é o decorrer do papel andando aqui. Eu vou fazer... Deixa eu pegar aqui como se fosse uma folha. Vou pegar uma folha aqui que sempre tem. Ó. Então tem aquele movimento aqui da folha, ó. A folha anda e a máquina passa. Anda, ela passa. Esse tipo de cabeça de impressão móvel. A grande maioria das impressoras, ela utiliza esse tipo de cabeça de impressão, certo? Quem revolucionou isso, pelo menos
para nós de gráfica rápida foi a ProX com essa cabeça de impressão aqui estacionária. Essa cabeça de impressão ela só faz o movimento de descer quando vai imprimir e de subir e ficar aqui em um suporte quando ela está parada. E aí a gente tem só um movimento da impressão, ó, que a cabeça de impressão fica parada e passa assim. Vocês, logicamente, a gente vai imaginar que esse tipo de situação vai economizar muito a parte mecânica e também vai melhorar também a parte de precisão do equipamento. Por que precisão? Porque nessa situação daquela outra cabeça de impressão de ir para um lado, de ir para o outro, ela simplesmente se tiver algum desregulamento, alguma coisa assim do tipo, vai ter mais dificuldade. Essa daqui não, ó. Você tem só essa passagem aqui. Cara, eu digo assim que é nostálgico a gente olhar para essa cabeça de impressão, porque foi simplesmente uma revolução. A gente tinha a situação de precisar de 15, em algumas situações até de 20 máquinas para rodar certo tipo de equipamento. Hoje tá massa, viu? Hoje todo mundo tá interrompendo aqui, mas vamos lá. Chegou também mais uma pessoa lá, vamos continuar. É impressionante como a gente precisava de 20, já chegamos a ter quase 30 equipamentos desses da Canon. Quando chegou, antes dele a gente teve a revolução das ProX. No máximo 5 máquinas dava conta da gente rodar até 500 mil impressões mês. A gente já teve, antes da pandemia principalmente, já conseguiu ter essa média. Então esse tipo de cabeça de impressão, hoje eu só conheço elas na ProX. Eu já vi equipamentos que fazem essa apresentação, tanto até da Epson também. A ProX, pessoal, quem não conhece, é uma linha da HP. Eu acho que eu vou abusar a pessoa que edita. Bota aqui a foto de uma ProX, que realmente foi uma revolução. Por que uma revolução, Thiago? Porque a gente trabalhava com máquinas, a depender do trabalho, que rodavam até 10 impressões por minuto. A ProX você simplesmente conseguia rodar 25. E é a única impressora que eu vi até hoje que consegue fazer impressão rascunho em modo para venda comercial. Então era muito pouca a diferença de rascunho para a velocidade normal. Normalmente as impressoras já têm 3 velocidades. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E aí a impressora ProX, ela simplesmente rodava e foi uma revolução. Só que aí essa máquina continua sendo vendida, só que a HP simplesmente disse: não quero mais que o pessoal adapte. É basicamente isso. Porque antes era só você adaptar lá os cartuchos, fazia algumas intervenções para simplesmente que ela não pedisse o cartucho, e você ligava as mangueirinhas lá de Bookink e acabou-se. Você rodava. Foi uma grande revolução. Pra gente, isso nos deu uma média de 500 mil impressões com a ProX. A partir de 400 mil ela perdia a cor. A gente já chegou até 800, mas numa média na época de 500 mil. Qual foi o grande boom? Mudou a máquina, teve uma evolução arretada, a máquina ficou bem mais rápida, passava desses 20 e poucos por minuto no modo normal, só que simplesmente ela bloqueou o acesso, e além de bloquear, deu um trabalho arretado. O pessoal passou anos, entendeu? Quando eles conseguiram esse equipamento, foi às alturas. O preço hoje em dia é até um absurdo. Você encontra esse tipo de equipamento por volta de 12 mil reais. Cara, fica inviável. E por que, Thiago, fica inviável? Você diz que essa máquina é tão extraordinária? Simplesmente porque eu analiso os investimentos que eu faço aqui em impressora pela quantidade de páginas que ela dura. Então, dá um exemplo simples aqui. Essa máquina aqui hoje, a gente está tentando estender esse tipo de média. Ela está fazendo uma média de 800 mil impressões mês. 800 mil impressões de vida útil. A gente tem máquinas passando de 1 milhão de cópias que estão em funcionamento, certo? Porém, entretanto, contudo, todavia, tem máquinas com menos de 800 mil. Daqui a pouco eu vou relatar por que eu estou tirando, de onde eu estou tirando essa cabeça de impressão, e vocês vão entender mais ou menos. Então, se eu encontrasse uma impressora mais lenta que essa aqui, entendeu? Porém, mais barata, com a mesma durabilidade, eu simplesmente, o mesmo preço, e me tivesse a condição de rodar 2 vezes mais, eu daria preferência a comprar, porque o custo de impressão, que é o que mais importa, junto com qualidade e velocidade depois, o tripé na hora de decidir na compra de um equipamento para mim. Então, qual é a primeira coisa que eu olho? Quanto ela roda. Logicamente, junto da qualidade, bem pareio a qualidade. Normalmente essas máquinas não vão ter esse déficit de qualidade. Então, tá aqui, quanto roda, mas em média,
qualidade e velocidade. Se tudo isso, quanto roda está igual, a qualidade está igual, e aí vamos ver a velocidade, aí sim é o desempate. Só para vocês terem noção de como funciona. Mas voltando à situação aqui da cabeça de impressão, por esse motivo, as Pro X, elas simplesmente são para assim, nichos. Quem tem a antiga, a linha 452, poxa, acho que dá aquela, usa com medo, arretado. E tem uma coisa, depois que queima essa bendita cabeça de impressão, se for, dava para ser, porque a máquina é robusta, a máquina consegue rodar. Se fosse só trocar essa peça aqui, como muitas pessoas fazem a recomendação, era tranquilo. Mas você compra uma cabeça de impressão dessa, já vi relatos de quando a pessoa compra caro, entendeu? Quando você coloca, a máquina ou roda pouco ou não reconhece. Então, eu acredito que tudo isso é porque a HP não quer. Mas é tranquilo, faz parte do jogo, beleza? Já falei pra você duas maneiras de a gente analisar os tipos de cabeça de impressão, que é do princípio dela de impressão, temperatura, aquelas térmicas e as não térmicas, estacionária e não estacionária. E a terceira maneira que eu enxergo as cabeças de impressão sobre a relação ao tipo são as cabeças de impressão que são pressurizadas, que tem um sistema de pressurização do equipamento e não depende de mais nada, e as cabeças de impressão que não tem esse sistema de pressurização. E cara, velocidade para mim hoje, pelo menos que eu enxergo, e assim ó, eu posso estar falando besteira, mas é o que eu enxergo. Eu digo assim besteira porque eu não sou técnico, eu sempre gosto de relatar isso. Eu sou uma pessoa que já trabalha há muito tempo, sou apaixonado por equipamento, pela minha área, mas é da maneira que eu enxergo a coisa. Quando a cabeça de impressão é pressurizada, isso permite uma constância na impressão e um aumento da velocidade e qualidade. Vocês entenderam mais ou menos como é? E os dois modelos de cabeça de impressão que eu enxergo, que eu vejo, que são pressurizadas, que tem um sistema de pressurização, ela não depende, você pode trabalhar com um book em cima, embaixo, de cabeça para baixo, cabeça para outro, tendo tinta, ela vai puxar, é a cabeça da impressão das Pro X e a cabeça de impressão da Workforce. Então, fica ligado, estou em todos esses tipos de cabeça de impressão, e o grande lance aqui não é você chegar a ponto de trocar uma cabeça de impressão. É simplesmente para quando você for comprar o equipamento, você atentar a esse tipo de situação, certo? O grande lance que você vai ter é de você, quando for conversar talvez com um técnico, você, poxa, ter um entendimento se você está sendo enrolado ou não. Vocês estão entendendo mais ou menos onde eu quero chegar, certo? Então, é por esses motivos. Agora, se você também tem um pouco de conhecimento de mecânica, tem um pouco de conhecimento de eletrônica e tá numa cidade que o cara para trocar isso aqui tá 200, 300 quilômetros, entendeu? Por sua conta e risco. A intenção do vídeo não é formar técnicos, muito menos aqui do canal, beleza? E a outra situação, como eu vejo as cabeças de impressão, é que muita gente já manuseou uma cabeça de impressão e não tem, digamos assim, a noção que aqueles cartuchinhos pequenos, eles são cabeças de impressão. Olha só, não sei se vocês percebem, é muito similar a essa estrutura aqui, aqueles cartuchinhos de cabeça de impressão HP, entendeu? Então, aquilo lá é um compartimento só, o reservatório de tinta e a cabeça de impressão. Mas aí você pode olhar, eita, é mesmo, aquele negócio tão frágilzinho. Muitas vezes a gente ficava muito chateado. Eu digo a gente ficava também porque eu já tive aquele tipo de impressora e já fui recarregar. E também já recarreguei aqui, passei acho que uns 2 meses recarregando esse tipo de cabeça de impressão, esse tipo de cartucho, e não quis mais. Que é aqueles pequenininhos. Gente, por quê? Porque aquilo ali não é feito para durar. Simplesmente aquilo ali, com segurança, é feito para durar a quantidade da tinta que vem no cartucho. Mas aquilo ali é uma cabeça de impressão, entendeu? Então, toda vez, quando eu comecei a entender, quando eu comecei a visualizar toda essa situação, eu simplesmente fugia, certo? Fugia mesmo daqueles cartuchinhos pequenos. Por quê, Tiago? Porque é muito legal para quem tem pouca tiragem. Certo? Tiago, mas eu já vi instalando o book, não sei o que, pô, bota lá e dura, que é uma beleza. Eu não sei se dura tanto quanto você montar para 100 mil impressões, no mínimo, que só, por exemplo, desde que eu trabalho com impressora, normalmente as minhas impressoras não deixam de passar
de 100 mil impressões, beleza? Então foram esses quatro tipos de analogia de cabeças de impressão. Vamos para a próxima parte do vídeo. E agora vamos falar dos principais cuidados que eu preciso ter com cabeça de impressão, beleza? O primeiro cuidado de todos, pessoal, é se você vai adaptar a sua máquina, vai tirar a tinta original para colocar tinta paralela, certo? É você ter cuidado com essa tinta. Olhar qual é a especificação da tinta, ver a marca, entendeu? Ah, Tiago, mas sempre vai valer a pena. Você está falando uma coisa que é meio que redundante. Sempre vai valer a pena eu chegar e fazer essa troca. Gente, não. Isso para mim é mito. Isso para mim é mito. Ah, Tiago, mas o custo? Eu já trabalhei em situações que eu mantive as tintas originais da impressora. Mas, Tiago, mas aqui finalidade? Na finalidade de manter qualidade. De manter a segurança de eu estar entregando para o cliente a melhor situação possível. Isso eu fazia muito quando eu imprimia CD e DVD. E outra coisa, o custo se pagava. Eu colocava o custo praticamente só de impressão, a gente cobrava R$2. Na projeção que a gente tinha na época, era um negócio de 10 centavos o custo da tinta. Para mim, a impressão de apostilas não vale a pena. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Porém, entretanto, contudo, todavia, para produtos mais robustos, pode sim valer a pena. Entendeu? Mas aí, quero botar book, Tiago. Eu quero simplesmente trabalhar com custo, esse negócio de qualidade, durabilidade. Não é o produto que eu vendo. Cara, o primeiro cuidado que você vai ter que ter, eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, é a qualidade da tinta. Dá um exemplo aqui, ó. Nessa impressora aqui. Eu já comprei a uma pessoa que disse, Tiago, eu testei essa marca e a marca é boa, entendeu? Agora, não é qualquer marca, é essa referência aqui, acho que tem até, essa aqui não é marca de tinta, deixa eu ver, tem um aqui. Isso aqui é outra coisa. Essa marca aqui é boa, mas não é só dessa, tem que ser essa marca e essa referência. E aí nunca teve problema aqui, dizer, a máquina entupiu e não desentupiu e tal, cara, não. E aí quem já sabe aqui no vídeo, não tem um problema nenhum em falar isso. Inclusive eu já usava essa marca, olha, o assistente hoje está eficiente, ó. Eu já usava essa marca com impressora Canon. Gente, eu já tive um prejuízo extraordinário. Mas extraordinário, tipo assim, 3, 4 máquinas queimaram na minha frente porque a gente usou tinta ruim. Entendeu? Mas ó, Inkbank, e não é qualquer Inkbank, é Inkbank com código E850. E para você ver como é tão impressionante essa situação de máquina, não dá, acho que dá para ver aqui do lado dessa máquina. Dá só uma giradinha assim para ver. Não reparem a bagunça. Essa daqui, pessoal, um Workforce 3720 que a gente comprou junto com as primeiras Workforce que a gente comprou. Eu confesso que foi pelo sobrenome que eu digo, se não for tão boa, deve ser quase. Só que também ela estava quase na metade do preço das Workforce maior. E o que acontece? Essa mesma tinta, com essa mesma referência, em uma cor específica não serve para essa máquina. Que, olha que interessante. Pelo menos para aqui, pra gente. Entendeu? Pode voltar para cá, pode voltar para cá, que essa daqui é a estrelinha da vez. Então não serve pra gente aqui, olha que interessante. Então a tinta é o principal, certo? Cuidado que você tem que ter com a cabeça de impressão. O segundo cuidado, para cabeças de impressão que não são estacionárias, que são essas aqui que se movimentam, é muito importante também a gente evitar de que papéis fiquem atolados, principalmente nessa área aqui da cabeça de impressão, visto que a durabilidade das correias, e até eu já vi algumas situações de trincar essa cabeça de impressão aqui, essa parte aqui de baixo, pelo fato da batida, e aí às vezes é mau manuseio do operador, mas aí esse cuidado, porque cara, é uma força extraordinária que isso aqui para o tamanho da impressora aqui isso exerce. E a outra coisa que é para qualquer tipo de equipamento é boa energia. Coloca energia de qualidade, coloca transformador, coloca estabilizador, certo? No break, se transformador não, estabilizador e se possível no break, beleza? Que com certeza a sua vida útil da cabeça de impressão vai aumentar. E outro cuidado que é um cuidado de uso, além desses três que eu falei aqui, é você não utilizar a sua impressora em modo rascunho, principalmente para as impressoras térmicas, porque o que acontece? A cabeça de impressão ela não é feita, certo, para trabalhar sem tinta. Então,
Quando você, mesmo as cabeças de impressão que não são térmicas, quando você deixa faltar a tinta, aquela parte da cabeça de impressão vai aquecer de maneira desnecessária, entendeu? E aquecendo de maneiras desnecessárias, a ligação, a conexão de onde sai o pulso, de onde sai o comando, para aquele bico em específico ejetar a tinta, aquilo ali é um filamento, certo? Condutor, que aí ele esquentando, uma hora ou outra, ele vai quebrar, beleza? Então, ter esse cuidado. Como eu falei para vocês, a única impressora até hoje que eu vi, você consegue vender a impressão dela, você não vai, né, você consegue até ler, consegue até algumas cores em modo rascunho, só que a única que eu vi foi a ProX. E cara, eu só recorri a esse artifício em último caso. Era tipo, eu faço isso ou eu não entrego o material. E assim, a discrepância de velocidade, como eu falei, é extraordinário, entendeu? Mas aí, não utilize a sua impressora em modo rascunho, porque provavelmente você vai estar encurtando a vida útil da sua cabeça de impressão. Tiago, você já me falou o que é uma cabeça de impressão, você já me falou os tipos de cabeça de impressão, você já me falou quais são os cuidados. E quais são os principais defeitos? Como é que eu identifico um defeito nas minhas cabeças de impressão? Gente, normalmente uma cabeça de impressão só dá 2 defeitos, de uma maneira geral. Isso, lógico, nas minhas experiências. Ou ela queima, ou ela entope. Certo? Tiago, para ela queimar, tipo, como é assim? Tocou fogo, não. É um equipamento eletrônico que vai chegar uma hora que ele vai queimar. Como todo equipamento eletrônico. Se você tem aqueles cuidados que eu falei anteriormente, tudo dentro, seguir, a vida útil da cabeça de impressão vai ser prolongada, certo? E aí, quando ela queima, a depender do equipamento, simplesmente ela vai ter a situação de te avisar de alguma maneira. Algumas impressoras, elas simplesmente colocam um código lá e chamam um técnico que o código é esse. Outras não, ela coloca o código e simplesmente dizem assim, falha na cabeça de impressão. Normalmente as HPs falavam muito isso. As Epsons, eu não estou tendo muito essa situação dela mostrar. Até porque nunca queimou uma cabeça de impressão dessa máquina aqui. E como antes dessa máquina aqui só tive aquelas tanques de tinta, só tenho aquelas tanques de tinta que nem painel tem, certo? Elas nunca acusaram diretamente o código da cabeça de impressão. E aí também existem algumas situações que a máquina nem painel tem para fazer essa facilidade, e aí muitas vezes elas não ligam, certo? E aí é só o técnico mesmo que vai conseguir identificar por algum motivo que a cabeça de impressão não está funcionando. Tiago, beleza, ela queimou, o que é que se faz? Troca. Não tem. Existem alguns rumores que lá fora, em algum lugar na China ou em outro lugar, o pessoal recupera a cabeça de impressão, mas até hoje eu não consigo ver ninguém aceita, eu recupero essa cabeça de impressão, traz lá, beleza? E aí comprar outra, certo? Daqui a pouco eu vou falar para vocês quando vale a pena ou não comprar outra cabeça de impressão. E aí, resolvo o meu problema, beleza? A outra situação, o Tiago entupiu, a depender do entupimento, você consegue ou não recuperar a máquina. Mas aí é um serviço que eu recomendo você levar para um técnico. Tiago, mas eu já vi no YouTube técnicas, cara, se não for incisiva, como eu vou fazer aqui, tirar a cabeça de impressão e tudo mais, leva num técnico que provavelmente ele vai ter mais experiência do que você. Tiago, então por que tu tá trocando a cabeça de impressão aqui desse jeito? Porque aqui na minha cidade, por mais incrível que pareça, eu não encontrei pessoas que façam esse trabalho com velocidade. Já encontrei quem faz, mas por exemplo, tá demorando muito para me dar um retorno. E eu depois de 14 anos trabalhando com esse tipo de impressora, porque eu digo 14 anos, porque na empresa que eu trabalhava, eu não tinha contato para fazer intervenção de manutenção básica para impressora já de tinta. Aqui não, no meu negócio, desde que quando eu iniciei, eu tenho contato com cabeça de impressão e eu já vou sabendo mais ou menos. E outra coisa, você vai sempre, pelo menos eu vou sempre subir no desafio. Eu pego uma cabeça de impressão, por exemplo, eu tô querendo comprar uma cabeça de impressão nova, só que eu peguei uma máquina usada, já troquei de cabeça de impressão, entendeu? Essa daqui tá com um pouquinho melhor, consegue rodar no melhor, coloca em um determinado equipamento. Essa daqui não tá, coloca em outro determinado equipamento. Vocês entenderam como é? E aí tem todo esse complexo de você desentupir uma cabeça de impressão. Mas ó,
o lance é tão punk que você pode queimar a placa lógica da impressora. Então você tem a casadinha da placa lógica queimada, a placa mãe e a cabeça de impressão, normalmente vai inviabilizar a sua cabeça de impressão, a sua máquina, entendeu? Vai inviabilizar porque o investimento vai ser tão grande que provavelmente vai se equiparar ao investimento de uma impressora nova. Gente, e aí, Thiago? Quando é que vale a pena trocar minha cabeça de impressão? Eu vou falar das minhas experiências que eu já tive altas ideias na hora de trocar a cabeça de impressão. Antes de dizer assim, quando vale a pena ou não, eu queria contar uma situação para vocês. Até eu conhecer essas máquinas aqui, eu comecei a comprá-las no começo de 2020. Tô certo, dona Rose? No começo de 2020. Estou gravando esse vídeo aqui em julho de 22. Então são 3 temporadas que a gente está tendo, 2 anos e meio de experiência com esse equipamento. Antes de conhecer esse equipamento, para mim, impressora já de tinta era uma situação descartável. Como assim, Thiago, descartável? As primeiras impressoras que a gente começou a trabalhar foi a série 5400, uma branquinha da HP que, cara, show de bola. A cabeça de impressão dela eram 2 cabeças de impressão, uma preto e amarelo, se eu não me engano, e outra azul e magenta. Até hoje eu vejo algumas impressoras usando esse tipo de cabeça de impressão. E aí eu chegava a comprar essas cabeças de impressão quando ela queimava. Cara, não tinha o mesmo retorno que a cabeça de impressão original. Parei. Veio a linha da 8100, entendeu? Era muito caro as cabeças de impressão, tipo 60%, 70% do equipamento. E eu comprava remanufaturada, até funcionava, remanufaturada. Que existe um tipo de cabeça de impressão que vai para lá, que é esse pessoal que dá aquele conserto, mas, cara, não durava muito quando voltava, desistir de comprar, beleza? Vieram as Pro X, mesma situação, ó, cabeça de impressão para essa daqui que era cara mesmo. Praticamente o custo da máquina, só que quando chegava aqui, você colocava. Muitas vezes eu escutei relato do pessoal, essa aqui eu nunca comprei não, mas escutava relato do pessoal quando ia instalar, precisava de uma precisão técnica extraordinária para simplesmente não queimar a cabeça de impressão, entendeu? E aí tinha todo esse processo todo. E aí vieram as Canons, que eu também tentei da mesma maneira comprar a cabeça de impressão, porque algumas delas queimaram muito precocemente. E aí, qual foi o grande lance assim que veio na minha mente que me faz ter mais segurança? É que normalmente não vale a pena para impressoras que têm uma alta tiragem trocar a cabeça de impressão. O principal motivo para você observar é se as outras partes da máquina, principalmente a parte de tração, ela está minimamente funcionando bem, a ponto de que, se você tiver uma sorte, vamos dizer, uma Canon da vida, que rodava em média 200 mil impressões aqui com a gente. Se eu comprasse uma impressão nova da Canon, tal, e 60% do valor, e ela fosse me dar mais 200 mil impressões, e todo esse mecanismo aguentasse, ou simplesmente, se não aguentasse, você tivesse a habilidade de trocar um rolete, de fazer alguma modificação na máquina, fazer algum embuchamento do eixo principal dela, se você tivesse a habilidade, puxa, vale a pena, entendeu? Vale a pena. Caso você não tenha, é muito complicado, porque já troquei a cabeça de impressão tudo direitinho. Quando a gente começava a rodar, a máquina atolava, a máquina não puxava o papel, puxava 2 folhas, entendeu? Dava distorção na hora de fazer a impressão. E aí, pra mim, eu digo, cara, não vale a pena. Depois da Workforce, de ver, não sei se vocês já viram aqui como era fácil, deixa eu ver se eu tenho aqui, tem um perto, como é fácil trocar o rolete, o puxador dela. Vocês estão entendendo como é? Como é que uma máquina que chegou a 1 milhão de cópias, fisicamente está praticamente intacta, entendeu? Como ela tem um processo diferente de impressão, ela não cria aquela nuvem. As impressoras HP, a linha Pro X não, que a linha Pro X tinha um sistema de sucção que não deixava criar nuvem dentro da impressora para fazer a impressão. Mas, cara, as outras HPs que a gente tinha faziam uma nuvem de poeira assim, de tinta, que deixava a máquina toda impregnada, certo? Essa daqui não, ó, se você daqui a pouco vai ver, essa máquina aqui,
tá simplesmente zero, assim, você não tem muito vestígio de tinta de nada. Então isso me leva a agora repensar a situação que eu enxergava da máquina ser descartável. Porque agora, se eu der o próximo passo que vai dizer para mim se vai ser descartável ou não, é quando eu conseguir arrumar uma impressora com mais de 800 mil impressões, entendeu? E colocar a cabeça de impressão nela. Tiago, por que ainda tu não fez isso? Porque as máquinas que estão com essa tiragem, elas estão com código, tem 3 máquinas que eu tenho observado com código 42 que eu não estou conseguindo tirar. Já mandei até para um autorizado aqui, que tem em Maceió, eles também não conseguiram tirar. Então eu vou fazer mais algumas pesquisas, mas se eu conseguir tirar esse código, rodar 10, 20, 30, 50 mil cópias com essa impressora, e assim como assim, Tiago, rodar, a cabeça de impressão não está boa, a cabeça de impressão dessa máquina está só faltando uma cor. Então os materiais que chegam aqui monocromáticos, ou que sejam aqueles que não precisem dessa cor, eu vou rodar. Quando eu tiver essa segurança, eu vou pagar os R$2.200 que estão vendendo hoje. Quando eu enxergo isso, eu encontro esses preços no Mercado Livre, eu vou comprar e vou fazer a troca e vou agora dizer, vai valer a pena. Só que é uma linha assim, que, cara, só se a tua máquina tiver muito íntegra, se a tua cabeça de impressão, ela queimou por tempo de uso, certo? Ou ela entupiu e você não conseguiu desentupir ela. Os outros tá ruim, mas a máquina tá muito boa. Pô, troca a cabeça de impressão, fica lá muito, vai ficar muito show. Vocês estão entendendo mais ou menos qual raciocínio que eu quero falar? Se não tá entendendo, bota aqui nos comentários que aí eu complemento a informação caso eu tenha ela. Mas a decisão de trocar ou não trocar a cabeça de impressão vai muito do qual estado a sua impressora está, certo? E se ela vai ter uma projeção de fazer a mesma quantidade de impressão que você fez com a sua cabeça inicial, certo? Agora, se for por algum defeito, colocou tinta, entupiu e tudo mais, aí certamente vale a pena trocar a sua cabeça de impressão. E agora, pessoal, vamos à cereja do bolo desse vídeo, que é trocando a cabeça de impressão da Epson 57, essa é uma 5290. Antes de tudo, eu vou explicar essa parte aqui da situação da cabeça de impressão. O que aconteceu? Eu comprei duas 5790 pela internet, eu mesmo fiz a instalação dos books. Eu vou botar aqui no card. Eu mesmo instalando o book que aconteceu. E eu achei estranho, essa 5790 para mim, uma rodou muito e a outra rodou pouco. Pouco para mim foi 100 mil cópias, ela chegou mais ou menos a 100 mil cópias. E ela deu o troço do código 42 e não quis destravar. Poxa, se alguém puder me ajudar, como é que eu resolvo esse código 42? E ó, já encontrei vídeo no YouTube, pessoal só fazendo a lubrificação dos eixos, até ajudou, ela até saiu, mas depois o código foi insistiu tanto que pronto. Então essa cabeça de impressão aqui, ela tem por volta de 100 mil cópias. Essa cabeça de impressão aqui está por volta de 6 meses parado. E aí, até então, tá uma cabeça intacta. E aí, por que eu pensei? Vou botar a cabeça de impressão nessa máquina, certo? Eu estava hesitando em fazer isso pelo simples fato de tentar consertar a outra máquina, para não correr esse risco de estar trocando essa cabeça de impressão. E aí essa máquina aqui, pessoal, eu comprei ela não como sucata, mas comprei ela por 1/3 do valor na época, menos de 1/3. Eu comprei essa máquina por R$1.000 e ela estava só com a cabeça de impressão entupida. Eu ainda não tinha o domínio de tentar desentupir essa cabeça de impressão. Vou até tentar desentupir a cabeça de impressão dela. Mas ó, o mecanismo dela está muito novo. Só que eu também usei essa máquina, não sei nem se dá para ver aqui, ó. Eu usei essa máquina para fazer algumas experiências. Que tipo de experiência, Tiago? É impressionante como cada modelo, pelo menos na minha humilde inocência como técnico, como cada modelo você leva uma certa pisa antes de aprender a desmontá-la. E cara, parece que cada cabecinha de impressão tem um jeito de tirar. Pelo menos para mim, é muito difícil me habituar a fazer esse tipo de troca. Certo? Então, essa daqui é a situação. Cabeça de impressão por volta de 100 mil. Essa máquina aqui também está por volta de 100 mil cópias. E o mecanismo dela tá chuchu, beleza. Então vamos lá trocar a cabeça de impressão. Vou puxar aqui um pouquinho de espaço. E aí, pessoal, durante a troca da cabeça de impressão, eu vou apresentando para você porque eu acredito que essa máquina é tão extraordinária, beleza? Ó, e para trocar a cabeça de impressão, eu só preciso, acredito, dessas duas chaves aqui. Essa daqui é um pouquinho menor, certo? Para tirar e com o bico um pouquinho mais fino. Essa daqui é uma chave Phillips
normal. Deixa eu ver se eu preciso de mais alguma coisa. Se eu precisar, eu vou falando. E aí, ó, é isso que eu quero falar pra vocês. É a hora, Rosiette, de pegar o telefone e vir pra cá. Essa daqui, pessoal, é a maneira que eu troco essa cabeça de impressão aqui. Ó, eu digo assim, que é essa máquina na hora de... Deixa eu tirar aqui. Cuidado pra não parar, parou? Gente, é interessantíssimo como para desmontar. Cada impressora tem as suas especificações. Essa daqui, como eu já montei dezenas de vezes, eu vou só mostrar para vocês. E eu vi que ela tem uma sequenciazinha. Primeiro, eu tiro todos os parafusos da parte de trás. Ó, já tirei o duplex, né? São 4 parafusos aqui. É muito parecido. Toda a linha Workforce 57... Tirei, falta isso aqui. 52,90 é igual, né? 5710, 52,90, só tem a diferença que aqui é um scanner, mas o raciocínio é o mesmo. Tirei os 4 parafusos, ó. Tirei não. Falta isso aqui. Puxei aqui. A intenção do vídeo não vai ser essa de, ó, tem um parafuso aqui, já não tem mais, tem outro aqui, esse aqui tem, ó. Tem um parafuso aqui também. Essa daqui, pessoal, é quando saiu, ó, essa daqui é a caixa de manutenção. Isso aqui é interessantíssimo, porque a máquina, ela não é projetada, logicamente, para usar o book. De tempo em tempo isso aqui tem que ser trocado ou resetado, entendeu? Nessa máquina aqui, nessa adaptação que foi as primeiras que saíram, ela nem precisa disso aqui para usar. Algumas das outras precisam, algumas precisam fazer o reset aqui. Se vocês quiserem, eu lanço um vídeo mostrando como é o reset, mas tem muita coisa bacana na internet. Após tirar aqui, ó, essa daqui eu fiz questão de fazer essa adaptação aqui. O pessoal que eu já comprei muitas máquinas a eles preferem colocar aqui para trás. Eu coloco aqui do lado porque eu boto aqui uma criatura e vai de boa. Após tirar os parafusos, abre aqui, ó. Botei esse aqui. Botei esse. Isso aí não, lá. Eu juro que eu queria comprar aquelas máquinas, aquelas chaves que vem sem fazer força. Deixa eu passar aqui um pouquinho no imã. Onde é que vende, pessoal, chave que tem um biquinho imantado? Eu acho que é essa a situação. Mas também ela só faz isso quando tá gravando, porque passou o dia todinho pegando. E ó, parafuso dessa parte aqui de cima, daqui a pouco vocês vão como é. Eu vou até tentar apressar um pouco esse vídeo quando eu não estiver falando de algo importante. Outra aqui. Isso aqui é parafuso até umas horas. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó, pra onde é que eu vou agora. Vou tirar as laterais. Tira essa lateral aqui. Não tira a lateral agora não. Deixa eu ver que eu vou. Ah, tira essa parte aqui de cima. 2 parafusozinhos aqui, ó. Pra tirar essa parte da alimentação manual dela. Deixa eu botar aqui do lado. Mais 2 parafusos tem aqui. Tem outro parafuso aqui. E um dos diferenciais dessa impressora é essa alimentação aqui, que aí dá a possibilidade de você colocar papéis mais grossos em uma impressora já de tinta, que é uma limitação que as impressoras já de tinta têm. Isso é algo muito significativo. E assim, fisicamente fica mais fácil, porque o papel já está aqui, ajuda na situação da tração. Papéis mais grossos, ela não precisa fazer a curva, porque a máquina sai da gaveta aqui, ó, vamos fazer um imaginário. Sai daqui da gaveta, faz essa dobra para começar a impressão. Você imagina um papel 300 gramas que a gente já passou nessa máquina, sem muita dificuldade, fazendo essa curva não ia ser legal, ó. Já tirei toda a parte superior. Tiago, precisa tirar tudo? Precisa sim. Ó, e aí, ó, só depois que eu tirar a parte superior, como é a lógica da montagem. Só depois que eu tiro a parte superior, que eu tenho acesso a 2 parafusos para tirar. Aí, será que eu esqueci um parafuso aqui atrás? Esqueci não, é só um encaixezinho mesmo. Pronto, aqui, ó, estaçãozinha de limpeza dela.
Cara, eu juro a você que eu não sou um técnico, mas eu acho muito massa toda essa tecnologia. Se eu tivesse parado na minha vida, escolhido ser um técnico, não ia faltar paixão para desbravar esse ramo. Coisa interessante também de impressora que eu sempre observo, a caixa de limpeza, certo? A caixa de resíduos, que faz a limpeza da cabeça de impressão, que a cabeça de impressão estaciona quando ela está parada, é sempre do lado inverso da parte lógica. Ai, cara. Aqui a parte lógica. Aqui tá dentro, bem guardadozinho, a placa-mãe dela, ó, o discozinho de leitura code e as engrenagens que ligam todo o movimento. E por quê? É do lado inverso? Porque simplesmente aqui, pessoal, vez ou outra, deixa eu pegar ela aqui, vez ou outra, ó, espirra uma tintazinha para lá, uma tintazinha para cá. Imagina se tivesse placa lógica desse lado aqui, acredito que não seria algo tão legal. E aí, ó, mais 4 parafusozinhos aqui, ó, que são os principais de suporte. Cara, eu já mexi tanto nessa máquina aqui, que era quando eu não sabia desmontar. Eu desmontei ela e saí para um lado, saí para o outro. É interessante. Ó, coisa mais interessante ainda teria aqui, ó. Pronto, aí agora já tô tendo acesso a todas as partes da máquina. Olha que coisa linda, ó. Esse aqui é o movimento, ó. Mangueiras, nem se compara com mangueira de buquinho que é vendida, ó. Cabo flatzinho aqui para acompanhar o movimento da máquina. Estação de limpeza dela, certo? Olha aqui, ó, a menina que dá um problema arretado. Impressionante, nessa primeira leva que a gente comprou, praticamente nenhuma máquina dessa estourou a correia, salvo engano. Já quando a gente começou a comprar 57,10, 57,90, essa criatura aqui começou a estourar com frequência. Então é bem mais complicado trocar essa correia aqui do que trocar a cabeça de impressão que eu estou falando aqui para vocês. Eu acredito que eu vou gravar um vídeo aqui mostrando da minha ótica, da ótica de quem não é um técnico, de como é trocar a cabeça de impressão. Tiago, tu falou que faz a lubrificação, é nesse eixo aqui, ó, que eu vi na internet, que é esse eixo aqui que causa comumente o código 42, certo? A gente lubrifica ali muitas vezes, o código saiu, outras vezes não, mas também faz parte, beleza? Vamos lá, ó, cabeça de impressão, olha só, essa criança aqui é a que a gente vai colocar, certo? E tá aqui dentro, ela toda direitinha, cheia de cabo flat, cheia de situações interessantes. Deixa eu ver outras situações interessantes aqui, a fonte da máquina. Fonte, pessoal, é aquele protetor de todas as outras placas. Então normalmente uma sobrecarga, normalmente ela é feita para não passar todas essas imperfeições para as placas. Às vezes isso não acontece. Aqui, ó, o eixo de tracionar o papel que fica aqui é uma gaveta que tem bem menos, digamos assim, capacidade do que a de baixo, mas cara, olha, salva o dia mesmo, porque imagine só, e já aconteceu dessa máquina aqui desgastar o puxador, essa gaveta aqui desgastar o puxador, ou até quebrar o eixo. Tem uma com o eixo quebrado ali que eu estou tentando aprender a trocar com facilidade, sem desmontar todo o equipamento. É um eixozinho que fica aqui embaixo, e aí a máquina não fica parada. Essa gaveta aqui ela tem a característica de ser mais lenta, porque essa daqui ela puxa um papel antes de finalizar a impressão, o papel já está engatilhado para fazer a outra impressão. Essa daqui não, essa daqui puxa um papel, termina a impressão e que ela puxa outra, mas o foco dela não é esse lance de produtividade, beleza? Uma coisa que eu achei interessante, que eu achava que não era tão eficiente, eu acredito que não seja tão eficiente, mas que não está tendo muito problema, é que essas cabeças de impressão ela tem um suporte de uma chapa, e as cabeças de impressão da HP ela tem um ferro, deixa eu chamar aqui, um cilindro, chega a ser um cilindro que chega de cabo a rabo, que é onde a cabeça de impressão apoia. Eu torci a vista assim para isso, mas eu acredito que para essas impressoras de pequena tiragem, isso não é muito empecilho. Isso aqui, pessoal, é sempre legal estar lubrificando lá por volta das 50 mil cópias, que aí você evita um pouco a quebra dessa correia. Mas como assim, Tiago? O que é que tem a ver? Ó, para lá, para cá. Todo esse movimento aqui, todo o empecilho desse movimento, se tiver alguma imperfeição,
vai forçar mais essa correia. É impressionante, porque eu não tenho uma correia aqui pocada, mas isso aqui eu tentei pocar na mão, não consegui. É muito resistente. Você imagina para fazer 1 milhão de impressões ou até mais, sem quebrar, o quanto isso aqui acontece. Ó, essa aqui é a fita cold. Tiago, como é que a cabeça de impressão sabe, a máquina sabe o local da cabeça de impressão, ó? Que isso aqui são traços, certo? Que aí é por isso que eu sou fascinado pela tecnologia, ó. Esse movimento aqui, todo ele é telegrafado, é registrado pela impressora e é muito legal perceber isso. Aqui também tem um apoiozinho que vale muito a pena você lubrificar. Gente, esse tipo de correia trabalha a seco, não lubrifica, não bota nada aqui, porque provavelmente se você colocar vai dar problema. Tá vendo esses negocinhos brancos aqui, ó? É outro diferencial desse equipamento. Muitas vezes a gente vai imprimir envelope ou papéis de maior gramatura e você acaba encostando alguma parte da cabeça de impressão no papel e suja o papel. Aqui você tem a possibilidade de elevar a altura da cabeça de impressão de uma maneira bem simples. Já aprendi muito assistindo um vídeo no canal das pessoas também. É por isso que assim eu sinto uma vontade, eu sinto um prazer enorme estar gravando esse tipo de vídeo para quem gosta, porque aí também dá a oportunidade de aprender e eu sempre tento trazer a ótica do curioso. Não do técnico que vai querer fazer isso para ganhar dinheiro, mas do curioso, da pessoa que quer aprender o básico do funcionamento da impressora e tudo mais, beleza? Vamos lá, mas vamos lá. Já falei demais, eu acho que não estou esquecendo de nada. Vamos lá. Ó, vou desconectar aqui a mangueirinha. Acho que com essa aqui fica bacana. A cameraman já está reclamando, está dizendo que... Ó, tira esses 2 parafusos daqui. Tirei esse outro parafuso daqui. Gente, tem uma situação que eu tenho que confessar para vocês. Da última vez que eu troquei, como eu falei para vocês, essa máquina aqui é a minha máquina que eu sempre fiz testes com ela, certo? E eu não devia ter feito isso, eu confesso a vocês que foi um erro. Por quê? Porque como hoje a maioria das minhas máquinas está com maquinário, a maioria das 5 que eu comprei no primeiro instante, ó, tirei essa tampa aqui, ó, 2 parafusos. Impressionante que essa tampa tem um contrapeso aqui desse lado. Acredito eu que é para balancear toda essa situação. Como essa máquina hoje está com um mecanismo bem mais inteiro, vamos dizer assim, do que as outras impressoras que eu tenho, eu digo, não devia ter feito isso, mas fiz. E aí eu percebi que um cabo flat desse, eu acho que eu já troquei essa cabeça de impressão dessa máquina aqui umas 3 vezes. O cabo flat dessa cabeça de impressão já estava um pouco deteriorado. Eu estou com medo arretado de que não consiga instalar essa cabeça de impressão, mas aqui é assim mesmo, medo é medo, a gente vai desenrolando ele. Ó, coisa importantíssima aqui, ó, a prova viva que ela é minhas experiências, ó, isso aqui eu já arrumei como um arranjo. Deixa eu conseguir focar aqui direitinho, ó. Isso aqui tinha outro tipo de apoio, um apoio bem bonitinho, que eu acho que eu vou até usar dessa cabeça de impressão que eu vi aqui. Eu guardei aonde? Tá ali guardadinho. Eu vou usar o dela, ó. Eu já coloquei um apoio aqui que da primeira vez que eu troquei eu esqueci, ó. E aí, pessoal, outra coisa que vale muito a pena a gente salientar num vídeo desse é que se você não tem experiência, mas mesmo assim querer desbravar toda essa situação, primeiramente pede ajuda. Pede ajuda a uma pessoa que fica de fora. Cara, vai gravando o passo a passo. Tá ruim de focar aqui. Vai gravando o passo a passo de tudo. Porque, por exemplo, eu não fiz essa situação, ó. Se você ver, isso aqui é até um chip da Vivo, um pedaço de um chip da Vivo que eu adaptei. Não tô conseguindo focar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar meu dedo aqui para ver se ele foca. Não tô conseguindo focar. Que foi o que eu arrumei na hora para pressionar bem esse encaixe da cabeça de impressão, que da primeira vez que eu tinha trocado eu não tinha deixado bem legal, beleza? Mas vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? 3 parafusozinhos que fixam a cabeça de impressão ao carro de impressão. Carro de impressão, certo? E a cabeça de impressão, ó, essa criatura aqui que tá aqui dentro. Vou tirar um aqui. Essa minha chave já está gasta, por isso que eu tenho a minha toquinho aqui que salva o dia. Inclusive, pessoal, se você for fazer essa troca numa 5710, 5790, aquela que tem um scanner aqui na frente, mostra aqui, Roseta, por favor. Que essa daqui, ó, que foi de onde eu tirei a cabeça de impressão, ó. Essa daqui, você não vai conseguir trabalhar com a chave pequena. Então essa daqui é de extrema importância você ter, ó, os cabos flatzinhos que eu falei pra você. Daqui a pouco vamos ver lá pra cá, vamos ver lá pra cá. Ó,
tirei um parafuso e o parafuso é diferenciado, ó. Não mistura ele no meio dos outros não, não perde ele não, ó. Diferenciadozinho com a mola. Os outros dois também são diferenciados. Ó. Os outros dois são diferenciados. Vou tirar ela aqui. E a minha cabeça de impressão já tá solta. Pessoal, eu estranhei quando eu vi a pessoa fazendo essa troca da cabeça de impressão e fez essa situação aqui. Mas eu já fiz um bocado de vez e deu certo. Vou fazer aqui, que é pra... E tudo isso aqui, pessoal, tá muito pressurizado. É impressionante como a primeira vez que eu vi, deu uma melada total aqui nas coisas. E assim, aí eu vi o cara fazer isso que eu vou fazer agora e eu digo, cara, vai danificar a mangueira, mas até agora não danificou. Para essa vazão não prejudicar aqui, melar todo o meu trabalho, eu simplesmente faço aqui, ó. Ao fazer isso aqui, pego uma liga, vocês observaram, a outra tá com a liga também ali do mesmo jeito, e faço a situação da tinta não passar. Mas foi arretado, viu isso aqui, ó. Pronto. E agora quando eu tirar esses dois parafusos, que são os parafusos definitivos que conectam todo o sistema de tinta à cabeça de impressão, ó, eu vou provavelmente ter um de tinta aqui, pelo fato dela estar esganada aqui, eu não vou ter essa situação. Mais uma vez, prestar atenção nesse parafuso. Esse parafuso é diferente de todos. Essa dupla aqui de parafuso é diferente de todos, ó. E aqui com a minha porca. E como eu falei pra vocês, para aumentar a pressão. Como eu já tenho os parafusos das outras, eu vou deixar aqui bonitinho, que eu tô com uma esperança arretada de voltar as 4 cores aqui e ter uma máquina praticamente nova. Vocês imaginam só que eu tô com uma média de 800 mil cópias. A cabeça de impressão está com a projeção de 100. A máquina está com a projeção de 100. Então, vou ter praticamente uma menina nova. E aí, mais uma vez, pessoal, ó, são os detalhes. Eu acredito que mesmo o técnico mais experiente, quando abre uma máquina dessa pela primeira vez, existem elementos nos quais ele simplesmente... Oxe, vai sair não, é? Já saiu. Ele se depara assim de, cara, é diferente de máquina para máquina. Cada construção é diferenciada. Olha só. Saiu aqui, ó. E aí uma das coisas, para fazer a melhor vedação desses 4, dá pra ver aqui, desses 4 bichinhos, existe anéis dentro da cabeça de impressão, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que se perder, eu acredito que esse troço não funciona. E aí, pessoal, essa é a hora mais crítica. Melou aqui um pouquinho. Essa é a hora mais crítica na hora da troca da cabeça de impressão, que é a hora que você vai manusear cabos flat. E cabo flat ele não perdoa. Trincou, quebrou, ele não vai funcionar. Tem vídeo aqui no canal, numa dessas manutenções que eu fiz, eu quebrei esse cabo flat aqui, ó, deixa eu apontar. Fui tirar a estação de trabalho, ó, dá pra ver aqui. Eu quebrei esse cabo flat aqui, ó. Botei o parafuso nele, tá até aqui por fora, esse aqui, ó. Então imagina, trocar esse cabo flat que sai daqui, vai até a cabeça, a cabeça lá. Então eu vou com muito cuidado, pessoal, levantar com muito cuidado, ó. E vou tentar, se eu conseguir aqui, afrouxar aqui um pouquinho, ó. Vou tentar subir essa cabeça de impressão. Como eu falei, esse daqui é a parte mais crítica da situação, ó. Pronto, virei aqui, ó. 2 cabos flat de um lado, ó. Tem aqui esse, ó. O que tá ruim, não dá pra focar não, né? Ó, o que tá ruim é o do outro lado, que quando ele tá assim, ó, todo pareiozinho, todo bonitinho, é tranquilo. E aí ela tem uma cola aqui, ó, em cima da cabeça de impressão, para puxar os outros 2 cabos flats aqui. Quando eu tirar ele aqui, eu já vou saber se danificou ou não. Tá vendo que esse aqui tá mais um pouquinho mastigado ali no canto, ó? Dá pra ver não também, né? Mas enfim, um dia a gente chega lá para ter aquelas câmeras de best, ó. Cabeça de impressão tirada, certo? Muito idêntica à outra. Essa daqui tava faltando que cor? Azul era vermelho, né? Azul era vermelho. Essa cabeça daqui, ela tem mais de 800 mil cópias. A gente botou nessa máquina aqui para ver se ela conseguia dar um retorno. O detalhezinho que eu falei para vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui com essa pinça. Ó, essa máquina aqui, ela tem esses anéis, ó. Que algumas vezes, quando eu tirei
a parte que encaixa aqui, ó, ela simplesmente, ele ficou lá. Imagina, isso aqui, esse pequeno detalhezinho, pessoal, pode fazer todo esse trabalho ser inviabilizado. Então, é por isso que eu agradeço muito as pessoas que se predispõem a fazer o que eu estou fazendo aqui, porque foi depois de assistir 3, 4 vezes o vídeo do pessoal da alta impressão que eu tive coragem de chegar aqui e estar nessa predisposição a trocar a cabeça de impressão. Então eu vou pegar essa cabeça de impressão, reinstalar ela aqui, ó, toda bonitinha, e vamos dar aquela rezada maravilhosa para dar tudo certo. Vou fazer sempre no sentido inverso, ó. Vou botar primeiro esse cabo flat aqui de baixo. Ó, tá vendo que tem duas entradas de cabo flat. Tiago, como é que eu sei? Tô meio parado assim, tô meio em dúvida. Não sei se dá pra ver, as partezinhas metálicas do cabo flat é onde se encaixa a parte metálica, ó. Tem a parte azul, que normalmente é azul ou de outra cor, e a parte metálica é que encaixa. Se você observar, ó, gente, e outra coisa importante, nunca é força. Tanto na hora de tirar as carenagens, quanto na hora de tirar, tudo é projetado para entrar e sair sem força. Tiago, mas não tá saindo. Cara, é porque tu não tá enxergando uma maneira de encaixar, ó. Tá aqui, não tá entrando, não é força, entendeu? É alguma coisa que não está, ó, encaixando como deveria. Ó, tá vendo, ó? Esse daqui é o menino que eu tô com medo que ele não encaixe, mas vai dar certo, com fé em Deus. Ó, deixa eu ver aqui. As cabeças de impressão térmicas, elas são bem mais fáceis de trocar, porque todos esses encaixes de cabo flat, eles já estão no carro de impressão e não diretamente na cabeça de impressão. Impressão minha, eu tô tremendo, quem tá tremendo é a câmera, man, tá cansada ela já. Ó, foi, e eu acho que foi bonito, viu? Vou puxar aqui, ó. Ó, tem uma colazinha aqui em cima. Vamos para os outros dois cabos flats para finalizar. E não se preocupem, pessoal, não vou precisar montar toda a impressora para colocar ela para funcionar. Vou até mostrar depois isso aqui como é que faz, ó. Ele é todo bonitinho, todo feito aqui, pessoal, para ficar assim, ó. Vamos colocar o último cabo flat. Não, não é assim não, botei errado. Deixa eu ver. Botei errado, José. Esse aqui é primeiro, ó. Por que eu sei que eu botei errado, pessoal? Porque, ó, a parte metálica apontada para baixo. Essa daqui, o encaixe, a parte metálica tá para cima. Esse aqui é primeiro. E ele encaixou, danado. Só pra dizer assim, bota errado aí. Logo hoje que tu tá gravando, bota errado, pessoal. Eu evito sempre trocar aqui. Que esse daqui é a lâmina da cabeça de impressão. Qualquer pancadinha aqui, você simplesmente inviabiliza a cabeça de impressão. Deixa eu ver aqui. Foi. Pronto. Dá aquele ufa, aquele amém e vamos encaixar a criança aqui, que ainda tem essa situação de encaixar, mas com aquele cuidado, mas aquele cuidado pior do que limpar a bunda de neném. Pode ficar aí mesmo, cameraman, ó. E aí, pessoal, aqui não tem muita dica não, é paciência. Nunca usar a força, ó. Entrou. Você vai mais ou menos saber, ó, quando encaixar direitinho os parafusos, encaixar, ó. Ó. Você vai ter muita referência dos apoios ó. Pronto, apoiou. Vou fazer o que primeiro? Vou botar os 3 parafusos especiais. Tá aqui eles. Um dos princípios técnicos que eu mais lembro é que nunca você deve apertar por completo os parafusos. Então aqui, ó, só guiei ele. Quando você tem uma peça com mais de um parafuso para você fixar, esse aí quem me ensinou foi o menino João Húngari, um dos melhores técnicos que eu já convivi. Menino Miroaldo, que é o que conserta as máquinas laser, também ensinou a maioria das coisas, mas o João era implacável na questão
da parte teórica aqui, ó. Agora que eu tô botando o terceiro, aí que eu vou apertar ele até o final, ó. Esse aqui também vou apertar até o final. Pronto, cabeça de impressão instalada, ó. Agora eu vou conectar essa criança aqui. Eu vou tentar pegar a porca original da que eu tirei daqui. Deixa eu ver. Achei ela aqui, ó. Ela aqui, ó. Ó, olha só que interessante. Da última vez que eu troquei essa cabeça de impressão, eu não coloquei essa chapinha. E aí eu digo, cara, o parafuso não tá encaixando legal, não tá encaixando legal. E simplesmente o que essa chapinha faz? Essa base aqui, ó, é plástico. Não sei se você está vendo, mas desgastou um pouco o plástico aqui, ó. Então, para continuar com a pressão que foi feita, eu coloquei algo simulando essa chapinha de metal. Essa chapinha não, ela vai pressionar de maneira uniforme a chapa, garantindo a alta pressurização. Olha como eu tô falando bonito, garantindo a alta pressurização. E daí não vai precisar mais desses pedaços de chip aqui que eu improvisei. Deixa eu só tirar daqui que eu acho que tá dando rosca. Pronto. Aqui, ó. Vamos lá. Dá pra focar aqui, dona Rosinha? Tá. Ó, botei aqui. O próximo passo é botar a chapazinha. E aí, por isso que eu tô falando pra vocês. São detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois. Canto demais, menino. Duas coisas. Ó, encaixou. Deixa eu ver. Por que você não quer encaixar aqui? Não venha me dizer que você é diferente, não. Encaixou. Vou pegar meus dois parafusos agora. Tirar minhas duas porcas que eu fiz. Alto teor de criatividade. Essa daqui eu acho que eu vou deixar porque tá sem. Deixa eu ver aqui. Se eu pego outro parafuso, eu vou pegar essa aqui que tem porca. Pronto. Peguei do outro parafuso, ó. Ele tem uma porcazinha que vai ajudar na pressão. E ó, não é uma porca comum, pessoal. É uma porca para fazer pressão mesmo. Um parafuso que eu tinha ali não tava. E ó, não pode deixar ar de maneira alguma na cabeça de impressão em qualquer encaixe. Ó. E mais uma vez, uma peça com mais de um parafuso, simplesmente eu pego, não pressiono o primeiro ao mesmo tempo. E assim, pessoal, logo que a máquina for ligada, ela não vai pegar. Por quê? Porque mesmo com todo esse processo que eu fiz, vai faltar tinta. Ó, e agora, ó, impressionante como é meio macio toda a situação de... Ó, pronto, fixadozinho, bonitinho. Como tá todo bonitinho colocado lá, agora eu já posso tirar a minha liga, certo? Que aí agora ele vai ter o fluxo normal, ó. E como a mangueira, como eu falei pra vocês, é muito bem feita, bem construída, ó, nem lembra aquelas D-Books que a gente vende normalmente, então ela não vai ter esse problema, a gente consegue fazer, ó. Ainda saiu um pouquinho de tinta, beleza? Deixa eu ver o que eu vou precisar, vamos botar aqui a tampazinha dela, beleza? Ó, tampazinha, encaixou. O parafuso da tampa é um parafuso comum, certo? Tiago, quando eu desligo a minha máquina, ela não fica assim não, com o carro solto. O que é que eu faço? Liga ela, tenta imprimir alguma coisa e quando ela estiver no meio da impressão, puxa. Tiago, mas não vai danificar? Não. Normalmente não danifica o processo aqui, ó. Fechei aqui, fechei. E aí é muito importante lembrar de todos os detalhezinhos. Gileno! Tá vendo esse book ali com os 4 cartuchos? Pega ali, por favor. Sim. Tá aí. Já pode se melar. Pra facilitar, pessoal, eu tirei o book dela. Pra facilitar aqui o enredo. Oxi, quer ir não, é? Olha. Eu lembro que aqui só tem 2 parafusos, é. Eu tirei o book dela. Com tudo direitinho. Cuidado pra não desconectar nada. Ó. Encaixou aqui. Melou a mão de tinta, menina de Leno. Aqui, ó. Fechei. Esse book, pessoal, ele veio diferente. Mas para aumentar a capacidade dele, eu mesmo instalei ele. Isso daí, já peguei os bicos pronto.
Pronto, fechou aqui, pronto, cabeça de impressão. Agora é só fazer o sinal da cruz. E aqui, ó, olha como é que funciona. Eu tenho desses cartuchos, tem aqui, ó. Foi da época que eu comprei. Ó, isso aqui pra vocês terem noção, ó. Que eu comprei, como eu falei pra vocês, duas. Eita, R$52,90. Os caras são sacana mesmo. Eles vendem essa impressora. A impressora é muito boa, mas eles vendem para comprar tinta. O que acontece? Normalmente quando você compraria, deveria vir isso aqui todo cheio de tinta. Não, o cara só coloca isso aqui de tinta e veio. Qual o grande lance? A gente não, nunca fiz, mas vou fazer. Qualquer dia desse vou parar porque vale muito a pena. Tira todo esse sistema, faz o corte disso aqui. Eu vi muito isso, já vi umas 3 vezes na pessoal da Sulink. Que, cara, não sei se eles, acho que um dia não vão ver esses vídeos não, porque não tem o que fazer aqui para aprender. Não vai aprender muita coisa com o Zé Thiago aqui na instalação de book. Mas pô, o cara tira e fica original da máquina. Se vocês observarem, isso aqui tá até selado, ó. Mas aí é onde a pessoa encaixa aqui. E esse daqui, ó, já é adaptado pelo pessoal que veio. Eu simplesmente desmontei e coloquei esse book aqui de maior porte, que aí mais ou menos, acho que dá uns 400 ml em cada um. Demora aqui só um bocado pra gente. Então eu vou encaixar aqui. Eu tirei na hora de fazer toda esse carteado aqui, ele não precisar tá me atrapalhando. E aí o que é que vai acontecer agora? Ela não vai imprimir porque despressurizou todo o sistema. Como eu falei para vocês na introdução, essa daqui é uma cabeça de impressão com o sistema pressurizado. Tiago, como é que tu sabe disso? Tu já viu isso na internet? Cara, eu já desmontei uma máquina dessa todinha e vi que na ponta do book, na ponta dessa inserção de cartucho, existe uma bomba. É mesmo, Tiago, existe uma bomba que faz a sucção da tinta. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui fácil. Se eu encontrar, tá aqui fácil, olha aqui, ó. Eu juro pra vocês que eu tenho vontade de um dia tentar montar isso aqui, ó. Mas, ó, isso daqui, essa parte inferior aqui, ó, da máquina, toda desmontada, ó. Isso aqui onde fica aqui e alimenta essa parte aqui, ó, da inserção de tinta, ó. Mas o que é mais interessante, eu desmontei essa daqui porque ela tava toda, essa daqui era a número 4, tu lembra, Rosi? Que ficava vazando tinta direto. Sim. Desconectou aquela mangueira dali, ó. E, ó, essas aqui são as bombas que levam a tinta de maneira precisa para a cabeça de impressão. Então é por isso que essa cabeça daqui é extraordinária, porque ela tem sistema de pressurização própria. Olha só, pronto, tudo conectadozinho, tem tinta, como eu falei para vocês, máquina não pode deixar de ter tinta, certo? Vou ligar agora aqui a máquina. Tiago, tu vai ligar sem nenhuma carenagem, não tem problema. Não tem problema, porque ela só, de todas essas máquinas aqui, ela só tem 2 sensores que você precisa ficar atento, que eu vou falar aqui para vocês quais são os 2. Depois que eu acertar aqui, o buraco vai ter aqui, a demora, o cara... Vamos lá, eu preciso do duplex dela. Achei aqui o duplexinho, ó. Ó, pelo menos ela funcionou, pediu para botar a hora e alguma coisa assim, ó, do tipo, tá vendo aqui, ó? Tá muito claro. Tá muito claro, é? Vou botar aqui não, beleza? Ó, deixa eu só pegar mais uma coisa aqui, ó. Aqui, deixa eu ver, ó. Ela vai começar a soltar tinta por aqui, ó. Certo? Tiago, tá tudo poluído, tá. Pra que sujeira, Tiago? É porque essa máquina tava encostada, pessoal. Mas, ó, nessa hora, a importância desses filtrozinhos aqui, ó, é extraordinária, porque tá tudo sujo por volta, mas o ar só entra por esse orifício aqui e tem filtro aqui. E um dia, Tiago, onde é que eu compro esse filtro? Eu comprei 1000. Por que, Tiago, tu comprou 1000? Porque o frete tava barato para comprar os 1000, beleza? E aí, ó, dá pra ver aqui direitinho. Ela tá pedindo simplesmente a tampa de cima. Eu não vou colocar a tampa. Eu poderia até colocar nessa que é mais tranquilo. Eu vou colocar a tampa dela. Ó, tá reconhecendo a cabeça de impressão. Mas se eu não quisesse, pessoal, se eu quisesse olhar, é só esse aqui é o sensor da tampa, ó. Então ela funciona tipo sensor, entendeu? Eu tenho um programa, eu já consegui baixar e justo com o pessoal da Alta, não tem problema nenhum de fazer propaganda, não. Com o pessoal da Alta que ele faz ele simplesmente puxa uma carga de tinta como se fosse de um cartucho, para você renovar todo. Seria bem mais fácil se eu tivesse aqui, mas como não tem um computador perto, eu precisaria de um computador perto.
não dá para fazer isso. O que é que eu vou fazer agora? Limpar a cabeça de impressão 3 vezes, certo? E aí para colocar para imprimir uma página de qualidade, ó. Olha o que é que ativa aqui a parte da tampa. Botar aqui, ela vai simplesmente fechar. Eu acho que vai, fechou direitinho. O que é que eu vou fazer? Ó, ela tá pedindo. Vou assumir aqui agora a câmera para ficar mais. Quiser ir lá imprimir, vá. Que a gente tá aqui, mas tem trabalho, graças a Deus, para imprimir. Ela já de início disse que a cabeça de impressão ela tá precisando ser limpada. Eu vou dispensar aqui, mas eu vou fazer uma limpeza massa, ó. E é uma limpeza prática aqui, ó. Manutenção. Cadê? Verificar, eu não quero verificar, já quero limpar a cabeça de impressão. Vou iniciar a limpeza da cabeça de impressão. Ó. Então ela tá puxando tinta aqui, pessoal. Vocês vão ver que vai sair tinta por essa mangueirinha aqui, ó. E aí, ó, é só encaixar aquela outra criatura aqui. Quando ela começar a sair tinta, eu mostro aqui pra vocês. Mas, eita, Thiago, por que três limpezas de cabeça de impressão? Porque simplesmente a primeira cabeça de impressão, a primeira limpeza é um pouco... ó, começou a sair tinta, ó. Como é que ela limpa a cabeça de impressão? Limpa a cabeça de impressão com tinta. A primeira que vai sair, a primeira limpeza é sempre mais fraca do que a segunda. E ela fecha um ciclo de 3 limpezas, que aí normalmente quando você não consegue os resultados satisfatórios nas 3 limpezas, você simplesmente não consegue mais limpar, tem que reiniciar tudo. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Assim, acho que foi. Agora é difícil ele focar, ó. Mas eu vou ler para vocês, está dizendo limpando a cabeça de impressão. Isso deve levar 2 minutos. Eu vou pedir para o editor dar uma acelerada. Não vou cortar o vídeo nessa fase, porque eu quero compartilhar com vocês essa ansiedade. Vou já botar... Arruma uma gaveta para mim, dona Rose, por favor. Ó, fazendo a limpeza de impressão, ó. Você imagina toda vez a máquina com 1 milhão de cópias e você usando a caixazinha de lixeira lá. Enquanto passa aqui, ó, isso aqui é uma das estações de limpeza, ó. Isso aqui é impressionante, pessoal, que aqui, ó, a máquina descansa aqui e é importante desligar a máquina da maneira correta, porque a cabeça de impressão simplesmente estaciona ali. Pera aí, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui para limpar. Um pedacinho de fim para cá. Vamos lá, ó. Pedi para fazer a primeira verificação. Vamos colocar para verificar. Tá pedindo aqui para confirmar o papel A4. Vamos verificar os jatos. E dar um amém, né? Vamos ver se... Oh! Na primeira limpeza de cabeça de impressão já saiu quase todos os jatos. Gente, eu tô feliz. Vamos limpar mais uma vez para ver o que vai acontecer. Você imagina, pessoal, eu evitar o investimento de 7, 8 mil reais que tá essa impressora só com essa situação que eu tô fazendo aqui. É por isso que eu digo assim, eu tento fazer valer a pena o máximo possível. Aqui ele tá só faltando um pouquinho do azul. O telefone ruimzinho para focar, viu? Eu preferi o meu velho. Esse daqui é um telefone, sei lá, se é o 15, é o 16, mas enfim. Mas vamos lá, cara, depois que saía só na primeira limpeza de cabeça de impressão, só falhou o azul, os 2 azuis. Fui olhar até se tem tinta azul ali, ó. Ó, tem, ó. Ó que massa. Menino, que felicidade. Ó, por quê? Porque essa máquina aqui, como eu falei pra vocês, mais ou menos 6 meses parada. E, cara, complementando a informação de o que fazer, um dos cuidados que você tem que ter é sempre estar rodando com essa impressora aqui. Ou com essa impressora não, sempre está rodando alguma quantidade de folhas na impressora. E aí é nessa hora também que você coloca à prova a qualidade da tinta. Mas vamos lá para a segunda sequência de limpeza de cabeça de impressão. O preto também aqui está falhando um pouco, ó. O preto está falhando um pouco. O magenta levemente falhando. O amarelo é que tá na régua mesmo, bem bonitinho. Ó, como eu falei, a primeira limpeza de cabeça de impressão, ele disse que durava aproximadamente 2 minutos. Agora tá durando aproximadamente 3, que é a segunda limpeza de cabeça de impressão para fechar os 3 ciclos. Mesmo que ela saia bem chuchu beleza,
eu vou passar o terceiro ponto aqui. A terceira limpeza, né? Mas assim, ó, sabe a felicidade que deu? É que, se por exemplo, se aquele cabo flat que eu identifiquei, que estava começando a ter um pouco, danificar um pouco, se ele não pegasse, eu ia ter problema aqui com esse equipamento, tá entendendo? Porque ela não ia reconhecer a cabeça de impressão, muito menos fazer limpeza de ejetor, beleza? E ó, você imagina só, enquanto ela limpa lá, ó, eu danificando um cabo flat desse, o trabalho que vai dar para trocar, porque ele vem aqui, ó, ele é fixado aqui, ó, dá uma entrada aqui para chegar na placa-mãe. A placa-mãe dessa máquina parece que ela é bem protegida mesmo, parece não, é bem protegida, tem uma carenagem por fora. Eu nas minhas reinâncias aqui eu nunca consegui chegar até diretamente ela. Vamos agora, pessoal, para a segunda verificação. Vamos lá na torcida, que rufem os tambores. Ela tá mandando economizar essa tinta, essa folha. Vou nada, que eu poderia colocar virada. O azul tapa um pouco. Gente, nessa situação aqui, ó, a maioria das impressões vai. Vamos agora para o terceiro nível de limpeza de cabeça de impressão. Que felicidade. Olha só que felicidade, pessoal. Deu certo. E ó, tem como pegar uma impressão lá de módulo, Rose, que tem aquela lista aqui embaixo, para explicar ao pessoal enquanto faz essa limpeza de cabeça de impressão. Essa máquina, além da situação da correia, que quebra com muita facilidade, que é uma coisa assim que sai da curva, entendeu? Que é interessante. Eu já tinha falado em alguns vídeos que eu não entendia porque as minhas não quebravam. Eu não entendia não, davam graças a Deus porque a minha não quebrava. Mas ela tem outro problema crônico que normalmente não inviabiliza o uso dela, né? É esse aqui mesmo. E aí, ó, pessoal, olha só o movimento aqui, a pressão, como é que ela joga a tinta na terceira ciclo de limpeza, ó. Isso aqui, pessoal, já vem na máquina, ó. Já tá insana mesmo, tá jogando tinta mesmo. Você soltar, ó, o que ela faz, ó. Pra não sair jogando, correr o risco de sair aqui dessa coisinha. Parou um pouquinho. E aí, esse problema crônico, que é na última passada da impressão, ela dá uma atrasada. E não inviabiliza por quê? Porque a maioria dos materiais que a gente tem, eles não têm locais decisivos aqui no final. Ó, não sei se vocês vão conseguir identificar. Esse telefone tá de sacanagem. Ó, tá vendo aqui, ó? É justamente nessa área que existe o atraso da impressão. Quando a impressão tem texto, todo assim, ó, a gente tem que dar um jeito, vira para um lado, vira para o outro. Ocorre até em algumas situações de não... Deixa eu focar, é porque não vai dar para ver aqui nesse bicho. Nesse celular. Botar como? Acho que agora deu para... Não dá nada para focar. Menino. Preferi o meu telefone, viu? Nada, nada. Eu vou limpar a câmera para ver. Mas não é isso não. É questão de foco mesmo. Ó, mas ó, deixa eu ver, é exatamente onde está meu dedo aqui, ó. Acho que não vai dar para perceber não. É que existe um atraso e aí, por exemplo, o A, ele é parte do A, ele é impresso um em cima do outro. Mas enfim, e aí ela tem esse problema aqui pra gente não inviabilizar muito. E eu tô correndo atrás para resolver esse problema. Já até falei em alguns vídeos aqui nesse tipo de problema. Mas vamos lá, vamos tentar fazer com que... Mas, cara, já tô muito feliz mesmo de ter gravado esse vídeo. E aí, ó, deu certo aqui. Cara, isso aqui, como diz aqui uma gíria aqui da minha cidade, isso aqui sai na urina, ó. Essa cabeça de impressão. E, logicamente, eu vou deixar vocês sempre a par da situação de como tá essa cabeça de impressão aqui, essa impressora em especial. Deixa eu ver se eu acertei no número de impressões dela, vou mostrar aqui para vocês. Mas ó, como essa máquina está por volta de 100 mil impressões, ela ainda não está com esse defeito. É por isso que me traz essa alegria arretada, porque provavelmente ela vai ficar sem ter esse defeito por lá umas 200 mil cópias, que esse defeito ele começa a ser... Aí ele já começa a partir de 100 cópias, mas é imperceptível. É porque a gente fica mesmo olhando, eita, quando é que essa máquina vai chegar a esse ponto. E aí lá passou das 300 mil cópias, é muito incisivo esse defeito, entendeu? Só que ela não tá com esse defeito, que alegria! Ó, menos 8 mil no fluxo de caixa, mais 8 mil no fluxo de caixa agora, que maravilha! Vamos fazer agora a terceira limpeza da cabeça de impressão. Vamos agora apertar em verificar.
A terceira ficou pior do que a última. Mas não tem problema não, pessoal. Como ela já chegou a essa situação aqui, ó, da segunda, eu acredito, lógico que eu vou deixar vocês atentos aqui, vou deixar vocês a par de toda a situação, mas lógico que vai dar rock. Tem tudo para dar rock. Esse trabalhão que a gente teve aqui, melando as mãos literalmente. E esse foi o super vídeo de tudo sobre cabeça de impressão, troca de cabeça de impressão. Vai aparecer alguns vídeos aqui como sugestão para vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Se você chegou até aqui e ainda não deu aquele like da confiança, senta o dedo no like e se inscreve para não perder nenhum tipo de vídeo como esse. E até a próxima!